Olá, amiguinhos, tudo bem? No vídeo de hoje estaremos falando um pouquinho sobre frações, a sua leitura, os seus componentes. Então vamos lá. Aqui nós temos uma fração que está escrito 3 quartos, não é? O número de cima sempre será o numerador, ou seja, quantas partes nós temos de um total. E a parte de baixo sempre será o denominador, o que dá o nome na fração. Ou seja, esta fração aqui ela foi dividida em 4 partes, tá certo? Então, o número de cima sempre o numerador e o número de baixo sempre será o nosso denominador. Continuando aqui. Aqui nós colocamos a representação de várias frações, de como nós podemos fazer para ler cada uma delas. Então, o número de cima eu sempre escrevo exatamente igual ao que se lê. Por exemplo, aqui, escrevi o 1 e a parte de baixo, meio, ou seja, eu tenho uma metade. A parte de cima é exatamente igual, ó, 2 terços. Tudo bem? Aqui, 3 quartos, 2 quintos. E quando nós chegamos aqui na parte do 10, nós temos aqui, ó, 9 décimos. E a partir do 11 em diante, nós colocamos exatamente como se lê. O número de cima 8, o número de baixo 11, só que aí nós colocamos um complemento que se chama avos. Então é 8, 11 avos. E vai seguir para todos os números seguintes a eles, maiores do que 11. Ó, 5, 12 avos. 13, 15 avos. Com duas exceções. Quando nós tivermos o 100 como denominador, porque aí chamaremos ele de centésimos, e quando tivermos o 1000 como denominador, que aí chamaremos ele de milésimos, tá legal? Agora nós vamos falar sobre os 3 tipos de frações existentes. Nós temos a fração própria, a fração imprópria e o número misto. A fração própria é toda fração que o número de cima será menor que o de baixo, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Aí chamamos ela então de fração própria. Quando eu tenho um número inteiro fora da fração, eu tenho um número misto, tudo bem? É um número inteiro junto com uma fração. É conhecido como número misto. Quando o número de cima é maior que o de baixo, ou seja, o nosso numerador é maior que o denominador, é conhecido como fração imprópria. E aqui nesse último caso que eu coloquei, número de cima menor que o de baixo, temos mais uma fração própria. Tá legal? Vamos dar sequência. Continuando aqui então, nós temos aqui várias figuras onde nós devemos representar o valor das suas frações. Determine qual fração a parte pintada representa do total da figura. Então vamos lá, é bem fácil. Quando nós olhamos aqui, ó, nesta primeira figura eu tenho 1, 2, 3 quadrados pintados. Então meu número de cima é o 3. E qual que é o total de quadradinhos que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, a parte pintada representa 3 dozeavos. Bem tranquilo, não é? Indo para a próxima figura, eu tenho 3 partes pintadas de um total de 9. Então, 3 nonos. Continuando, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas de um total de 7. Então, nós temos 5 sétimos. Indo para a próxima figura, eu tenho uma parte pintada de 2. Ou seja, eu tenho 1 meio, uma metade. E para finalizar esse exercício aqui, nós temos 2 partes pintadas de 3. Então, no total aqui nós temos 2 terços. Bem fácil de representar essas frações, não é? E aqui nós vamos fazer um último exercício para encerrar. Nós vamos representar aqui tanto com a fração imprópria como com a fração, o número misto, para representarmos quantos pedaços de pizza estão aparecendo aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Representando como número misto,
eu tenho uma pizza inteira. Se eu tenho uma pizza inteira, eu já escrevo o número 1 fora da fração. Em sequência, coloquei o traço aqui da fração. Nossa pizza foi dividida em 8 pedaços, então nosso denominador aqui será o 8. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pedaços dessa pizza. Ou seja, nós temos uma pizza inteira mais 5 oitavos. Vamos representar essa fração aqui apenas como fração imprópria? Nós sabemos que a pizza é dividida em 8 pedaços, então eu já escrevo aqui o número 8 no nosso denominador. E agora nós vamos contar quantos pedaços de pizza nós temos nas duas pizzas aqui, tudo bem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Representando como fração imprópria, então nós temos 13 oitavos dessa pizza. E aí, galerinha, curtiu essa nossa primeira aula de fração? Nos próximos dias estarei postando também mais conteúdo sobre fração. Acompanhe conosco, aproveita para dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.